Olha a cara desse sujeito. Vê se é possível. Aos 19 anos de idade, esse sujeito quer namorar essa moça que está aí do lado. E ela não quer namorá-lo. Aqui, no campus da Universidade do Brasília, a moça aparece morta e ele é preso. E ele diz para a polícia, sabe o quê? Não, ela não quis namorar comigo. Aí eu liguei, eu montei na minha cabeça, eu disse para ela ir no laboratório lá da universidade, porque eu ia me matar de amor. Quando ela chegou, eu decidi matá-la porque ela não me amava. Bota aí a imagem. Sem qualquer lugar sério, né, onde haja punição, esse daí ia para prisão perpétua em alguns lugares e para outro para pena de morte. Porque um sujeito desse não pode bater bem da bola, concorda comigo? Não é normal que um sujeito, 19 anos de idade, acabou com a vida de 2 famílias. Que ele quisesse acabar com a vida dele, né? E a da família dele, depois de tristeza, será problema dele. Agora, acabar com tudo e aí dizer, não, eu a amava. Quem ama não mata. Põe no Cidade. A Polícia Militar chegou ao local onde o corpo de Louise Ribeiro foi abandonado. Imagens do helicóptero mostram toda a movimentação, inclusive o momento em que o homem de 19 anos confessou o crime. Ele confirmou que os objetos encontrados eram da estudante de biologia. De acordo com a polícia, o motivo do crime teria sido porque ele queria namorar a estudante, mas ela recusou. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi em um laboratório aqui do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Depois de matar a vítima, o acusado teria carregado o corpo até o carro dela e seguido para o matagal. Na hora do crime, esta estudante estava saindo da aula e viu um homem suspeito. E hoje, ela soube da morte da colega. A gente viu um menino passando com um carrinho com uma coisa preta em cima, mas a gente não achou que não era nada. A gente só veio falar sobre isso porque disseram que ele saiu com a menina num carrinho enrolado num colchão inflável. Então a gente pensou que poderia ser ele. E ele também era careca, como o menino é aqui, então é só isso mesmo que eu sei. E foi que horas isso, mais ou menos? Às 10 da noite. Descrição do suspeito que coincide com a da Polícia Militar. Segundo este capitão, a estudante foi morta brutalmente. Ligou para ela dizendo que iria se matar se ela não o encontrasse dentro do laboratório de biologia. Ela deslocou até o laboratório para poder fazer contato com ele para dissuadi-lo dessa infelicidade. E no momento que ela chegou no laboratório, ele com um pano com clorofórmio colocou no rosto dela, deixou ela inconsciente. Antes de saber da morte, a irmã de Louise divulgou um pedido de ajuda nas redes sociais. Contou que a estudante foi vista pelos amigos no campus Daci Ribeiro, meio-dia, e depois seguiu para o estágio. Entrou em contato com a família às 8 da noite e disse que iria a uma pizzaria na Asa Sul. Voltaria para casa 2 horas depois. Horário semelhante com a saída do suspeito do laboratório. De acordo com o segurança do local, o lugar onde o crime aconteceu não tem circuito interno. Vinícius Neres conversou com a imprensa. O jovem de 19 anos não esboçou culpa ou raiva durante a entrevista. Contou detalhes do assassinato de Louise Ribeiro, que ele diz ser sua ex-namorada. Eu ainda sou apaixonado por ela. Isso, sempre fui. Nós namoramos durante 9 meses, nós tivemos um término por distanciamento. Eu ainda não sei por que eu a matei. E definitivamente não foi pelo motivo de amor. Isso não é amor. Ela foi ao meu encontro exatamente para eu conversar com ela sobre a decisão que eu tinha tomado. Eu tive um acesso de fúria e eu a ataquei. Ela estava perguntando o que estava acontecendo e eu falei, eu não sei. E eu simplesmente continuei atacando. Tentou fazer com que eu desistisse da ideia, etc. E eu transformei isso em raiva. O apoio dela eu transformei em raiva. Quando eu terminei o ato, eu olhei para ela e falei, meu Deus, o que eu fiz? Então eu saí do departamento, do laboratório. Eu precisava caminhar, precisava de ar livre.
não aceito ser liberto nem nada do gênero. Eu tenho que ser pago por ele. Um policial havia me contatado simplesmente para nós conversarmos para tentar esclarecer as coisas. Eu marquei de encontrar com esse policial no Instituto de Biologia, que é onde ocorreram os fatos, e eu não o encontrei. Quando eu soube que uns policiais militares tinham chegado, eu fui falar com eles. Eu já contei toda a história para eles e já me desloquei ao departamento para buscar os meus documentos, etc. O jovem falou sobre a reação dos pais quando souberam do assassinato. Acho que a reação que qualquer mãe e pai teria. Foi o pior de todos. Mas eles sabem o que eu fiz, eu confessei, eu estou confessando, eu sei do que eu fiz. Então, simplesmente pagar. De acordo com o delegado que acompanha o caso, o assassino confesso vai passar por uma avaliação de peritos do Instituto Médico Legal. O grau de sanidade mental será levado em conta na decisão da Justiça sobre o destino de Vinícius Neres. Eu estou com dúvidas, mas eu vejo ele com uma séria doença mental, né? Ele realmente tem problemas psiquiátricos sérios que vão ter que ser avaliados por uma perícia do Instituto Médico Legal. Então, mas que ele tem já, a nossa experiência tem, até pelo fato de você narrar um crime desses e não ter emoção. Não houve emoção nem no momento que a família o abraçou na divisão. O último adeus a Luíse foi sob uma tristeza profunda. Aproximadamente 500 pessoas estiveram no cemitério. Familiares e amigos de Luíse Ribeiro estavam desconsolados, inconformados. A estudante de biologia da UNB foi morta pelo ex-namorado, Vinícius Neres, também aluno de biologia da universidade. Essa jovem desmaiou e precisou ser socorrida. O comando do Exército também esteve presente no velório em apoio ao pai da jovem, o tenente Ronald Ribeiro. O corpo de Luíse foi encontrado 14 horas depois da família ter registrado o desaparecimento. Vinícius Neres confessou ter matado a estudante ainda dentro do laboratório de biologia. Depois, enrolou o corpo em um colchão e levou para um matagal próximo ao UNB com o carro de Luíse. Segundo Vinícius, eles namoraram 9 meses. Emocionado, o pai da jovem reclamou da falta de segurança na universidade e disse ainda que está tentando encontrar respostas para entender tanta crueldade. Como é que uma pessoa não aceita o não como resposta, né? No mundo de hoje, uma menina não pode dizer não quero, não estou afim, não é isso que eu quero. E ser ouvida e ser aceito isso. Isso é que falta na sociedade, o respeito pelo ser humano. A polícia, Vinícius Neres, disse que não sabia ainda por que havia matado a jovem. Eu ainda não sei por que eu a matei. E definitivamente não foi pelo motivo de amor. Isso não é amor. A família está evitando assistir televisão ou ler jornais, para não agravar ainda mais o estado emocional da mãe de Luíse. Já o pai, bastante abatido, disse que não está preparado e nem forte emocionalmente para ouvir o depoimento do rapaz, que confessou ter matado Luíse. No mesmo dia, o juiz do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça determinou a prisão preventiva de Vinícius Neres. Os advogados do estudante deixaram o caso horas antes da decisão da Justiça, por discordar da linha de defesa defendida pela família do rapaz. A justiça já está sendo feita. Isso é que é mais importante para a gente. É o que me conforta e me dá força para continuar a luta e manter a minha família unida, né? Na luta que continua. Temos ainda os outros filhos que, inclusive, são alunos da UNB. Pô, bem, deixa eu só... Eu concordo com o pai, mas integralmente. Falta de respeito, né, ao próximo, falta de amor ao próximo, falta de Deus, né? Vou repetir aqui. Eu acredito que se a pessoa quer ser, né, ateia, né, o sujeito quer ser ateu, tá tudo certo. Eu acho que cada um acredita no que quer, né, e eu respeito integralmente. Eu, né, acredito em Deus. Eu acho que ajuda para quem não tem. Também acho que a pessoa encontra força em algo, até em si mesmo. Isso é natural, mas eu, como acredito em Deus, acho que é falta de Deus também. Mas o delegado criou, infelizmente, uma tese para a defesa, né? Dizer que ele é maluco, né? Que ele tem problemas psiquiátricos, desculpe, só para explicar, talvez ajudar na explicação. E ajudar na explicação quer dizer o seguinte:
Um psicopata tem problemas mentais. É óbvio que tem. Não é normal. Mas ele é julgado normalmente. Como essa história de criar a tese da defesa, que o sujeito é 13, é maluco, não é? E por isso é inimputável, isso é, não responde pelos seus crimes. Me desculpe, o delegado, com todo o respeito, né, não faz parte de uma explicação, porque essa tem que ser uma explicação dada por uma junta, como bem ele disse, mas não me parece, muito pelo contrário, né, ao contrário da opinião do delegado, que é uma pessoa extremamente preparada, você só vê como ele fala, mas a minha opinião é completamente diferente da dele. E eu conheço de crime razoavelmente. A questão é, ele me parece o traço típico, né, de um psicopata. Frio, não se envolve com o crime, ele não se envolve, ele não coloca a carga emocional no crime. Para ele é simplesmente uma eliminação de algo que ele não quer. Assim são os psicopatas, e com um grau de inteligência muito alto, né? Eu posso dar uma explicação muito fria sobre isso, né? Eu tenho só o Maníaco do Parque, eu entrevistei 2 vezes, só para lembrá-lo. O Maníaco do Parque conta as histórias como ele mata, com uma frieza, como se ele tivesse feito, né, algo completamente normal. Ele não tem um envolvimento com aquilo que ele fez. Também foi tentada, né, por uma grande advogada a tese de que ele era inimputável porque ele era maluco. E a junta psiquiátrica, que se eu não me engano, estava inclusive o Dr. Guido Palomba, que é o maior psiquiatra forense desse país e é meu irmão querido, essa junta atestou que ele sabia exatamente o que fazia. Por quê? Porque ele é um típico, né, um típico psicopata. Ponto. Então não é o caso exatamente desse aqui, que não sabe ouvir um não. E ao não ouvir um não, essa rejeição ele transforma em violência. E a nossa Narla, biquinho de lacre, está aqui conosco e vai nos dar mais informações, até porque o juiz não concordou com o delegado e meteu-lhe uma preventiva, isto é, ficará preso até o julgamento. Boa noite, Narla. Boa noite, Marcelo. Olha, eu acabei de conversar com o delegado responsável por esse caso, Marcelo, e para ele, o Vinícius mentiu em depoimento quando disse que teve um ataque de fúria. Para o delegado, ele planejou, calculou friamente esse assassinato. Pela manhã, ele pegou a chave do laboratório de biologia, disse aos professores que ia fazer um experimento fotográfico, disse aos colegas. Ele chegou, Marcelo, a cobrir todas as janelas de vidro do laboratório com jornal, isso para atrair a Luíse, e ele planejou, de acordo com o delegado, todo esse crime. Agora, Marcelo, ele já está no complexo penitenciário da Papuda, como você disse, com prisão preventiva, aguardando o julgamento. Os advogados abandonaram a causa e o delegado não soube dizer ainda se ele contratou outro advogado ou se ele está com a Defensoria Pública. Marcelo. Legal, obrigado, Nala. Um beijo, meu amor. Então é isso mesmo como a Nala falou. Se não tiver nenhum advogado contratado pela família para assumir a causa, o juiz, então, né, oficia e a Defensoria Pública coloca um advogado para defendê-lo. 3 irmãos, olha o nome, Eikone, Eikemar e Eikinei. Não podia dar certo. Esquece. Eikone. Eikone é como se tivesse um conde de trânsito e disse, Eikone. Eikone, Eikemar e Eikinei. É claro que já está tudo na cadeia. Se não fosse preso por crime, ia ser preso por nome. Resumo, um, tráfico de droga. O outro, assassinou a namorada. O terceiro, está no hospital depois de ter sido perseguido numa briga com outros bandidos. E esse, me dá a imagem deles. Põe aí, ó. Aí, ó. Esse aí, segundo reza a lenda, é o Eikemar. Ele aí diz o seguinte, sabe por que eu matei minha namorada? Aí o delegado disse, não, porque ela estava dançando funk, aí tinha um outro rapaz, pra mim ela estava dançando com outro. E mulher minha não dança com outro, dança na bala, põe no Cidade.
Eikone Nunes Bernardo tem 19 anos. Ele foi preso na noite desta quarta-feira dentro do terminal de São Torquato, em Vila Velha. Ele estava com a namorada, uma adolescente de 16 anos que havia acabado de comprar 500 gramas de maconha. De acordo com a polícia, a jovem foi comprar o entorpecente a mando do namorado, que ameaçava de morte. O curioso nessa história é que antes de ir para o terminal de São Torquato, Eikone estava aqui na divisão de homicídios e proteção à pessoa, prestando um depoimento por conta de um homicídio cometido por um dos irmãos dele. Uma história de ciúmes que comprometeu uma família inteira. Eikmar Nunes Bernardo, de 22 anos, matou a namorada, Denise Soares Pereira, de 21. O jovem foi preso pela polícia e friamente confirmou que assassinou a jovem por ciúmes. Ela que estava errada, né, velho? Eu saí sozinho, cheguei lá, dei uma passada lá, ela estava lá dançando na frente do outro cara. O que ela fazia exatamente? Conta pra mim. Rebolando na frente do cara. De acordo com a polícia, o rapaz se escondeu em uma casa e, em seguida, em outra residência, onde foi preso enquanto assistia televisão. Tava vendo televisão, nem esperava ele chegar, não. Você não esperava por isso chegar? Eu simplesmente vi os carros parados lá embaixo, tava buzinando tudo, mas não imaginava que era a polícia, não. Você não pensou em fugir? Não. Minha mãe sempre falava, meu filho, vai pra Minas, não fica aí não, vai pra lá, fica pra lá, mas não. Mas você achou que fosse se safar, que a polícia não fosse colocar a mão em você? Sabia que isso, uma hora eu ia perder, ué. Mais cedo ou mais tarde? Aproveitando enquanto eu estava na rua. Então, tava aproveitando. Todo jeito eu ia ser preso, porque é uma morte, é um homicídio, é tenso. No dia do crime, amigos da vítima resolveram ir atrás de Eikmar, mas encontraram com o irmão caçula, Eiknei Nunes, de 18 anos, que foi baleado. Eikmar foi autuado por feminicídio, caracterizado quando a vítima assassinada é uma mulher. O irmão dele, Eikone, preso horas depois por tráfico de drogas. Os dois foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Viana, enquanto que Eiknei, o irmão mais novo, segue internado no Hospital Jaime Santos Neves.